Introdução à Programação. Então aqui eu estou no Google Classroom, na minha sala de aula. Vou entrar aqui na minha turma de Introdução à Programação. Aqui no mural já tem várias perguntas, vocês podem deixar as perguntas de vocês à vontade. No final, se você apertar a tecla End do computador, vai chegar na descrição aqui do nosso roteiro de estudos, né? Então eu vou chegar logo na aula 1. E aí a gente vai ver então a descrição do que a gente vai ver nessa aula. E no final tem aqui a descrição, tem os exercícios, certo? Então, aqui estão os critérios de correção. Vamos lá para a aula 1. Esse formulário é opcional, você responde depois só para saber se você está sabendo ou não das coisas. Então, na aula 1, você vai abrir o documento e aí aqui tem todo o material de apoio, uma descrição, todas as respostas, mas vamos pular direto para os exercícios. Vocês já leram isso aí tudo, eu vou mostrar os exercícios. Então, está aqui os exercícios, cada exercício desse vai ser um arquivo que você vai entregar no final. Eu vou fazer um exercício extra aqui para não queimar o exercício de vocês, né? Então, um site muito legal que o próprio computador vai corrigir para vocês é esse URI Online Judge, o julgador online. Então, é claro que você precisa fazer o seu login, né? Mas quando você entrar, é de graça, né? Enfim, quando você conseguir entrar aqui em problemas, ou então em problemas aqui em cima, vamos começar tem vários problemas, né? Então, vamos começar no iniciante, né? É claro que eu já resolvi esses problemas antes, né? Então, mas vamos pegar essa área do círculo, que é para a gente poder entender. Então, aqui está a descrição do problema. A fórmula para calcular a área de uma circunferência então ele já deu a fórmula aí, facinho. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Considerando para esse problema que o π é 3,14. Então já dá o valor aí. Efetue o cálculo da área elevando o valor do raio ao quadrado e multiplicando por π. Então ele já deu todas as dicas, já marcou aqui as informações, já disse a fórmula, né? Então, a gente vai começar esse problema, a gente vai precisar de um editor que execute o JavaScript ou Python, né? Então, eu sugiro a gente começar aqui nesse Python tutor.com. Ele é um editor online, você não vai precisar instalar nada, né? E ele tem aqui a opção de você visualizar, inclusive pedir ajuda online, né? Eu queria mostrar para vocês esse modo ao vivo aqui de programação. Certo? Então, o que eu vou fazer eu preciso ver o meu problema. Aqui eu posso começar a codificar, né? O comando aí de imprimir, a gente já viu o print, então está aqui a saída dele, né? Então, vamos botar aqui lado a lado essas janelas. Se eu puxar a janela aqui para o canto, ele já permite eu escolher outra janela. Ficar aqui lado a lado, vou botar na aba do problema. Bem, o que a gente quer fazer a primeira coisa é destacar as variáveis, né? Então, vamos anotar aqui do lado cada variável que a gente vai encontrando, né? Então, ele já dá a fórmula para calcular a área de uma circunferência, que é a informação. E já está aqui a fórmula, a área π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos escrever exatamente isso, né? A área igual a π vezes o raio ao quadrado. Bem, quem pesquisou, poderia ser raio vezes o raio aqui para... Não, então, vezes o raio vezes o raio. Vai já simplificar as contas. Ao invés de ao quadrado, é 1 vezes ele mesmo.
esse editor aqui, especificamente, ele está no modo ao vivo, né? Então, ele já está executando o tempo todo o código que eu estou escrevendo. E aí, quando eu coloquei aqui a minha fórmula, ele já executou e já deu aqui um name erro, um erro de nome. O nome P, name P is not defined. Então, vamos aproveitar e fazer aqui o instrumental do inglês, né? E procurar os cognatos aí, nome P não definido, né? Aí esse aqui é o C, não é definido, não está definido, certo? Então quer dizer que a gente está dizendo esse P, quem é esse P? Então, antes da gente conseguir fazer essa conta, vamos tentar dizer então quem é o P. Ora, o P ele disse aqui, o P é 3.14159. Então vamos escrever isso. Pi é igual a 3.14159. Ok? E ele, quando a gente faz isso, coloca aqui, então a gente diz pi é igual. Então aqui a gente está criando a variável pi. A gente está guardando esse valor na memória, lá na variável pi. E é isso que ele tem aqui. Aqui do lado ele tem a memória. Então ele mostrou justamente ele criando a variável pi e colocando aquele valor lá dentro. Ok? Guardou aquele valor dentro da variável, armazenou, está lá. Quando a gente quiser perguntar, agora ele já vai estar definido. E aí ele deu erro de novo na linha 2. Veja que ele tentando executar o código, né? Então, na linha 2, o mesmo erro, só que agora dizendo que o raio é que não está definido. Então, vamos definir um raio. Qual é o valor do raio? Raio igual, e aí a gente vai procurar. Então, ele não dá o valor, a fórmula para calcular, ele disse o valor da área, disse o valor de π, e o cálculo do raio, mas o raio não está no número, não está no exercício. Na verdade, esse raio vai ser informado pelo usuário. E aí isso aí vai ser um dado de entrada. E aí justamente isso que ele destacou aqui. A entrada do programa é um valor de ponto flutuante. Ponto flutuante nada mais é do que um real. Então tem dois tipos, tem os inteiros e tem o real. Certo? Então a variável raio. E ele disse aqui, ó, exemplos de entrada e exemplos de saída que ele quer que mostre. Então o exemplo de entrada é 2.0. Então vamos colocar esse valor aqui direto, 2.0. Ótimo. Então eu disse o raio é igual a 2 e ele guardou lá raio, a variável raio 2. E ele já guardou a área aqui também, né? Então a gente pediu para ele calcular, π agora ele sabe qual é o valor de π, ele vai lá na memória, procura cadê o π, e aí ele acha, e aí então usa aqui na fórmula, vezes o raio, ele procura lá, acha o raio é 2, e o raio novamente é 2, ok? E aí ele fez a conta e guardou na variável área, está aqui a variável área, guardado o valor, certo? Perceba que aqui a gente não mandou imprimir nada, né? Não tem nada, aqui a gente está vendo a memória, mas o usuário mesmo não está vendo nada, certo? Então, apesar de ele ter feito a conta corretamente. Vamos ver se ele faz a conta para o outro caso. Ele está dizendo aqui, um outro exemplo se o raio for 100.64. Então, eu vou até substituir aqui, Ctrl V. E aí, ele mudou aqui, então, o raio na memória é 100 e a área deu 31.819, então deu o mesmo valor ali, né? Certo? Exemplo, vamos tentar o outro, 150, se for 150. Repare que ponto 00 é uma coisa que não tem. Os zeros à direita da vírgula não vai fazer diferença. Então ele guardou aqui raio 150 e a área aí 70.685, ok? Ponto 7750, aqui ponto 7750 e aqui sem o zero, né? Para o zero à direita não faz diferença. Bem, na saída, ele quer que mostre sempre 4 casas decimal. Apresentar a mensagem A,
Na saída, ele quer que apareça o valor A igual, o texto A igual, A igual, A igual, todo mundo tem A igual. E em seguida tem o valor da área. Né? E a nossa saída? Por enquanto não está saindo nada. Certo? Então, claro, a gente não mandou sair, a gente mandou só ele calcular. Então, foi isso que ele fez. Então, para mandar sair, o comando sair é o comando print. E aí você vai colocar aqui, a gente já viu lá na aula, que você vai colocar o texto que você quer, A igual, e onde tem variável você vai substituir por chaves, certo? Todo o texto está entre aspas, lembrando aspas simples, aspas duplas, certo? E você está vendo aqui o tipo de erro quando ele está incompleto, né? Depois da aspas, vamos formatar essa string, vamos formatar esse texto, colocando ali no lugar das chaves, eu quero que você pegue o valor que está na variável área. Fechou o parênteses, todo comando tem parênteses depois dele, então formatar o quê? Formatar essa área aqui. Né? Então fechou o parênteses do formate e o print está faltando aqui ainda, o parênteses, ele está dizendo, pronto. Agora eu mandei imprimir e aqui ele está dizendo o print output, a parte que o usuário está vendo. Né? E aí ele está vendo lá dizendo exatamente A igual 70 mil e ok. Deu quase bom, né? Porque aqui ele tem um zero e aqui ele não tem um zero. Né? Então ele o A igual seguido o valor da variável área, conforme o exemplo abaixo, com 4 casas após o ponto decimal. Certo? Então, ele, variáveis de dupla precisão, double, no Python não tem double, tem float, mas é um outro tipo de número real. Todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Ele vai, caso contrário, vai ter um presentation erro, um erro de apresentação. Certo? Bem, então a gente quer saber essa parte das 4 casas decimais, né? Que a gente não sabe ainda. Então, não tem problema, faz parte da vida do profissional de TI e procurar as informações que a gente não sabe. A gente vai saber, né? Então, vamos fazer a pesquisa, sempre começar com o nosso contexto. É o Python, o que é que a gente quer fazer? Vamos falar isso de uma forma bem... Não é 4 casas decimais, e se fosse 5, e se fosse 6, isso não faz diferença. Então, a gente quer saber casas decimais. Né? Então, o próprio, ele já sugeriu aqui a pesquisa, não foi só porque eu já fiz essa pesquisa antes, mas ele, de fato, como você começa com o Python, só Python, formatar, round, arredondar, certo? Então, bem, vamos ver aqui algumas dessas, das pesquisas dos resultados que a gente achou, né? Na hora de ver a pesquisa, vale a pena a gente olhar o domínio que a gente está acessando. Nesse caso aqui, ó, é o Stack Overflow, que é um fórum de programação muito conhecido que tem. Então, vale a pena ver as coisas, os resultados de lá, né? itswarm.dev, IT, né? No caso, mesmo TI em inglês, né? Não conheço. Mas a gente pode dar uma olhada também. Eu vou abrir aqui com o botão, com a nova guia. Eu estou apertando o meu botão do meio do mouse, mesmo que rola aqui. Então, as abas ficaram ali quando eu estou procurando se tem alguém. Às vezes aqui no próprio exercício, na própria resultado, ele já mostra aqui a função, né? A Lura, que descobri recente, esse site que é muito interessante. Bem, aqui a gente tem a documentação oficial do Python, python.org, né? Então, às vezes é um pouco denso, mas as respostas estão todas lá, né? É a documentação mais completa. Vou ver aqui o primeiro site, como o de fórum, né? Como limitar os números decimais em Python. Então, vou pular direto nos códigos, né? Tem muita informação, tem menu, tem propaganda, então a gente precisa aprender a fazer uma leitura na diagonal, né? Principalmente procurando os códigos, né? Então, rolando aqui nas respostas, ali era a pergunta dele, que ele
tem aqui o número decimal e quer transformar em 3.14. E aí já tem aqui duas respostas, né? Uma resposta com dois códigos, tá? Então, round 3.14,2, né? Então, faz parte. A gente viu aqui um exemplo. Ele quer, nesse exemplo dele, ele quer round, então, que em inglês significa arredondar, né? É quase um cognato aí, né? E 3.14 a gente viu que era o que ele tinha, e esse 2 aqui. Então, bem, só vai experimentando, né? A gente já pode, ó, vamos selecionar o texto, copiar e vamos voltar lá no nosso exercício. A gente queria que ele... Bem, o que é que faz esse round aí? Ele parece que não está fazendo nada, né? Porque não dou nada na memória. Bem, não adianta a gente só fazer uma conta se a gente ou imprimir esse resultado ou então guardar uma variável. Vamos guardar uma variável aqui, x qualquer. X igual a 3. Então ele botou aqui o resultado desse round, eu guardei na variável x, está aqui o 3.14. E se aqui for 3? Então a gente está vendo aqui a variável mudando lá, ele está arredondando para 3, 4 casas decimais, ele está arredondando para o número de casas que eu quero, né? Bem, mas eu não quero arredondar o 3.14, eu quero arredondar a área, certo? Então, duas possibilidades. Eu posso arredondar diretamente na hora de formatar a informação, ou então eu posso arredondar e já guardar arredondado, né? Então, vamos colocar aqui direto para ver. Será que vai ficar round? A gente quer arredondar para 4 casas decimais, né? E aí, não prestou. Esse round, será que ele não está funcionando bem? Vamos fazer o seguinte, vamos recortar daqui, vamos colocar numa outra variável, área arredondada. Ok? E aqui, então, ele guardou lá a área arredondada. E aqui está, os dois têm o mesmo valor. Ele arredondou para 4. Será que não está prestando? Então, vamos botar em 2 casas decimal. Agora ele prestou. Botou em 2 casas decimal. O problema é que o 775 não tem uma quarta cara que é o 0 e ele não tem esse 0. Tá? Então, funcionou, mas não funcionou para o que a gente queria, né? Então, vamos ver um próximo... Rolando mais aqui, tem um código aqui todo de truncando. Truncando é tirar as informações, os espaços em brancos, né? No canto ou no outro, né? Truncar meio que... na verdade, truncar é recortar até um espaço, né? Então ele vai... Não é exatamente o que a gente quer fazer ainda, né? Mas tem outra opção aqui no Python que é bem fácil, usando a função format, que é a função que a gente já está usando, né? Certo? Então, o que ele vai fazer é, ele coloca, vamos direto aqui no código também, né? Bem, a gente observou, ó, essas funções, todo comando vai ter o parênteses logo depois dele, certo? Então, isso é interessante que facilita a gente identificar quais são os comandos que eles estão sugerindo que a gente use, né? E aí depois a gente pode olhar a documentação desse comando e ver como é que ele funciona, certo? Bem, aqui então de novo, pi, guardou na variável e está mandando imprimir esse texto e no meio lá da variável, ó, onde tinha variável, ele botou chaves, do jeito que a gente fez. Mas ele está botando esse outro detalhe aqui dentro, ó, 2 pontos, ponto F. Eu vou copiar logo aqui, copiar só esse pedaço aqui e formatando o pi, né? Então, aqui no lugar das chaves eu vou colocar, no lugar da minha variável, vou colocar 2 pontos, ponto F. E aí 2. Bem, aqui eu posso agora usar a minha própria área. Vamos ver.
certo? A área, eu usei a própria área, eu vou apagar essa área arredondada aqui. A área é 775 e aqui mostrou 77, né? Ele cortou aqui no 5. Bem, a gente queria mostrar era 4 casas decimais, então vou trocar aqui para 4 e aí está executando o código running code. Lá está print 7750, 4 casas decimais, apesar de a área ter só 3 casas decimais, certo? Então, funcionou, o programa está pronto, está quase pronto. Aqui ele está só, o raio está 150 e eu quero que na verdade seja a entrada do usuário, né? Então a gente viu que a entrada do usuário era o input, ok? Então quando eu troquei aqui pelo input, vou substituir, não é 150, eu quero é que ele receba os dados do usuário, né? Então ele apareceu aqui a mensagem do input, está esperando o... Perceba que ele começou a executar o código. Quem faz isso é a unidade de controle, está aqui controlando qual é o próximo comando a ser executado, né? Então ele começou a executar pi é igual a 3.14, colocou lá na memória pi é 3.14. Em seguida ele pediu receba do usuário iguais na variável raio. Então ele na verdade executa da direita e depois para a esquerda, né? Então, primeiro ele vai executar o input e ele está executando aqui pedindo o dado do usuário. Eu vou colocar a primeira entrada lá, né? Então, eu vou colocar a primeira entrada, 2.00 submit. Recebeu o dado do usuário e guardou na variável raio. Olha aqui ele guardando a variável raio 200. Ok? Vamos mandar, e aí ele está aqui pronto para executar a próxima instrução de fazer a conta. Eu vou dizer aqui o next, próxima instrução, e aí ele deu um erro, type erro, deu um erro de tipo, can't multiply sequence by non-int of type float. Então, vamos tentar fazer o instrumental aqui, cadê os cognatos, né? Multiply, multiplicar. Sequence, sequência. Multiplicar uma sequência. Can't, aqui é a abreviação do cannot, né? Não consegue. Multiplicar uma sequência by non-int. O int é o inteiro, não inteiro do tipo float. Aqui tem um detalhe. Quando a gente pediu do usuário, sempre que a gente recebe do usuário, a gente está recebendo dados do teclado. Então, sempre a gente vai receber texto. Então, olha só a diferença aqui, que o pi ele guardou um número e o raio ele tem esse número entre aspas. Essa aspas significa que é um texto. Todo texto está delimitado por aspas. E tudo que está delimitado por aspas é um texto. Então, aqui ele tem um texto 2 e não o número 2. Certo? Então, o que a gente precisa fazer é converter esse texto para o nosso valor de ponto flutuante, para o nosso número real, né? Então, se a gente não sabe fazer isso, vamos pesquisar novamente aqui. Python, sempre começando pelo nosso contexto, converter, e aí ó, ele já tinha sugerido ali, né? Mais um número em string, na verdade a gente quer converter texto em número, né? E aí ele já sugeriu aqui, ó, converter texto em número. Ótimo. Novamente o Stack Overflow aqui, né? Como converter variável string para int? Education é consistent. Bem, vamos ver se ele já tem lá a resposta facilmente. Então ele tem aqui o problema dele, né? Direto do código, no N1 input, N2 input, e quando ele soma, não está dando certo. Ele está pegando dois textos. E aí a resposta aqui está explicando que o input recebe, e aí a diferença que ele colocou aqui foi o int input. Então, int é de inteiro, né? Cadê e aqui, pronto, o comando completo é esse aí
O int é para converter o inteiro. Então não resolveu a gente, né? Porque a gente aqui tem outra solução, né? Ele recebe o dado e converte para inteiro na hora de somar. Tudo bem também, né? De qualquer forma, ali está inteiro, né? E o nosso é real. Então, bem, olhando mais para baixo, ele sugeriu mais coisa. Int é inteiro, float é o número decimal, é o real. str é o texto, é string, né? Ninguém está falando aqui de float, então vamos fazer outra pesquisa. Número, vamos refinar, número real que a gente quer. Que na verdade a gente já ouviu, então vamos ver essa dica aqui, né? Mas a gente leu também, vale a pena a gente usar os termos técnicos, né? A gente aprendeu que o número real é float, então vamos dizer float aqui, converter texto em float, né? Quando a gente refina, vale mais chance da gente encontrar as variáveis, quando a gente usa os termos técnicos, né? Então, olha só, já apareceu aqui na própria descrição, na próprio resumo aqui, funções int e funções float. Então, tem a função float, igual a função int, tem a função float, né? Aqui, foi direto nos códigos string, int, nada, né? Então, cadê o do float? Blá, 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 ó, como tem muita coisa, então a gente tem que filtrar as informações, né? Cadê? Onde é que está a função float? Float, vamos procurar os códigos, ó. Input, inteiro, não tá. Ele input e mandou imprimir o tipo, aqui é o resultado. Input e o tipo é string, o tipo é string, o tipo é string, todo é input. Não adianta você chamar a sua variável de inteiro e dizer que é para digitar um inteiro, não adianta, o nome da variável, você diz para receber um texto, ele vai receber um texto, certo? Então, muitas outras coisas funcionam. Vamos direto no título, né? Direto nos títulos. Se você depois quiser ler mais a fundo, você pode ir lendo o texto todo, né? Mas função int é para inteiro, a gente não quer fazer isso agora, vamos pular o próximo título. Função float, string para o número decimal, é isso que a gente quer, né? Exatamente como funciona o int, funciona o float. Cadê o código? Está aqui a variável e está aqui o comando. Variável 2 vai ser o float da variável 1. Vai converter para float quem? Quem está entre o parênteses, certo? Então, a gente pode fazer isso em 2 etapas ou a gente pode fazer isso em uma etapa só, né? Ele está dizendo na função input. Você pode colocar em 2 etapas. Input recebe variável 1 e a variável 2 recebe a conversão desse input, desse texto, né? Ou será que você precisa desse valor? Então, aqui no nosso caso, esse valor do raio na forma de texto, será que a gente precisa que faz sentido para a gente tratar o raio como texto? Então, isso seria só um valor intermediário, né? Então, ao invés disso, a gente já recebe a informação e já converte para o texto, para o tipo que é aquela informação. Então, quando a gente olhar para a variável raio, lá vai ter um raio no tipo que a gente espera. O raio é um valor real, né? Então, vamos aqui converter. Então, o exemplo o que a gente quer converter para float, a gente vai colocar dentro do parênteses do float. Então, o float fica na frente do input, né? Então, vamos colocar aqui, raio é igual a converta para inteiro o input. Vai para o final. Mais uma vez, eu estou escrevendo aqui, aperto a tecla Enter, ele vai para o final e eu fechei lá. Então, vamos tentar agora. 2.0, submit. E aí ele já guardou o raio como real, como um texto. E eu escrevi 2.00 e ele, já que não faz diferença zeros à direita da vírgula, então ele já arredondou aqui, né, pra gente. O próximo comando é a área vezes o pi, então agora ele vai fazer a conta, guardou lá a área, fez a conta agora corretamente, né? E aí vamos imprimir, e ele imprimiu aqui a área igual a tanto.
ao resultado aí, né? Vamos tentar esse outro aqui, que não ia mostrar 4 casas decimais, né? 150. Então, vamos... Eu acho que ele... Aí ele não está executando aqui o float novamente, né? A gente precisa alterar aqui alguma coisa no código. Então, ok. Executando novamente, 150. Submit. E aí vamos agora logo para o último, o last. E aí ele está aqui a área corretamente com as 4 casas decimais, né? Certo? Então, ok, o nosso código está pronto, o nosso programa está funcionando, certo? A gente já pode colocar isso lá no... Vamos primeiro ver como é que seria isso no nosso próprio computador, né? Então, você teria aqui você poderia abrir o bloco de notas, né? Mas eu abri o bloco de notas. Você não quer um editor de texto... Ixi, o bloco de notas. E você quer um editor de texto sem formatação, né? E aí você vai colocar o texto aqui, tá? Vamos salvar. Eu tenho esse outro editor de texto que é o Notepad++, que é o Notepad, é o bloco de notas, o Notepad++ é uma versão melhorada dele, certo? Mas é uma versão livre, enfim. Vou salvar aqui no C, vou criar uma nova pasta aqui só pra gente, pasta de programação. Ok? E lá eu vou salvar o nome desse arquivo, deve ser um nome que faça sentido, tá? Não o nosso nome, porque a gente vai fazer muitos programas, não tem condições de chamar Renato 1, Renato 2, Renato 3. Qual é aquele que calculava a área do círculo? Então, vale a pena a gente dar um nome aqui que faz sentido, né? Uma sugestão, se você não souber o nome, bem, tem o título do problema, né? Aqui para a gente tentar definir o nome, e tem o número do exercício também, certo? Então, bem, a gente trabalha melhor com palavras do que com número, né? Então, que tal área? Py.python, certo? Que é a extensão do Py. Salvou. Esse bloco de notas ele não é muito legal porque não tem recurso nenhum, não tem número de linha, e se você alterar, ele não tem os recursos de desfazer muito fáceis, né? Então, esse Notepad++, ele é muito mais legal, que ele tem todas as funcionalidades. Se você abrir o seu programa aqui no Notepad++, você vai ver números de linha, você vai ver o destaque de código, ele, né, fica com cores diferentes aí, enfim. E ele, bem, para executar, então aqui tem 2 momentos. Você escreve o texto do código, o código que é um arquivo de texto, ok? Salvou o seu código e lá vai abrir agora então o prompt de comandos. Vamos abrir aqui você pode CMD ao prompt de comandos, ok? Então, quando estiver aberto, você vai ter que navegar até aquela pasta. A pasta está lá, programação, área. Então, vamos navegar até essa pasta, cd, ele sai da pasta. Eu estava na pasta usuários, Renato, e eu saí da pasta. Para cima, eu executo o mesmo comando novamente. cd, programação, tab, ele completa, não completou certo não, continua tab. Programação, achou a minha pasta, Enter, e aí ele vai listar, lá está o meu arquivo. Estou passando rápido aqui os comandos do DOS, né? Mas você achou o arquivo, e aí Python, para executar então Python, e o nome do seu arquivo, começa a escrever tab que ele completa, né? Quando apertar Enter, está aí o seu programa, está executando. Ora, mas ele já está esperando eu digitar alguma coisa? Foi isso que ele fez, né? Porque ele começou a executar aqui, aí disse, coloca a variável o dado na memória, na variável pi, e aí receba o dado do usuário. Inclusive, ele está primeiro dentro do parênteses, e depois ele vai subir nos parênteses, depois vai receber o float, depois vai colocar o igual na variável, né? Então, ele começou
mostrando aqui, começou pedindo dado do usuário, só que o usuário não está nem sabendo o que é para fazer. Bem, a gente sabe, porque a gente viu o código, é para escrever o raio, então vamos só testar, ver se ele está prestando. 2.0 A igual a 125564, é isso que ele queria que exibisse, né? Então, está funcionando. É claro que o usuário não está conseguindo ver muita coisa, né? Então, antes de pedir dados assim para o usuário no input, você pode mostrar uma mensagem dessa, né? Qual é o raio? Ok? Imprimi a mensagem entre texto, né? Salvei, Alt Tab, ele vai alternar entre as telas. Então, aqui para cima, eu posso ter o último comando, executar. Agora ele mostra lá a mensagem. Qual é o raio? Ok, é 2. Vamos botar o próximo, né? Vamos botar o último, que dá aqui 150. Então, 7750, como ele queria lá, 4 casas decimais. Ok, está prestando. Certo? Então, vamos colocar isso lá no site, para o computador julgar e ver se está certo, se a gente fez tudo direitinho. Tá? Então, aqui no canto tem assim, descrição, enviar. Para enviar, clique no botão enviar. Então, vai lá enviar. No problema 102, que era o problema que a gente estava resolvendo. Aqui tem a linguagem. Tem várias linguagens que você pode escolher aí. Certo? A gente está usando a linguagem Python 3, a versão mais nova do Python. Ok? Ele já tem uns comentários aí. Bem, você pode pegar o código e jogar lá. Copia e cola. Quando a gente... Aqui ele tem um comentário, você pode apagar, você pode escrever depois. Vou apagar. Certo? Esse computador, aqui a gente mostrou uma mensagem para o usuário para ele poder saber o que fazer, né? Senão ele estava só pedindo aqui um dado e o usuário não sabe que dado é esse que tem que digitar. Então, a gente precisou mostrar uma mensagem aqui para o usuário saber, certo? Esse site é o computador que vai resolver e ele já sabe o que vai te mandar. Ele já combinou aqui que vai te mandar um número. Então, ele já sabe o que vai te mandar. Então, a gente não precisa, inclusive, ele não quer que mostre na saída, ele não quer que mostre nada além do que o texto que ele botou. Então, a gente deve, na hora de enviar para cá, a gente deve apagar essa pergunta para o usuário, a pergunta que a gente acabou de fazer, né? Certo? Então, tá aí o código, mais uma vez, o botão de enviar, envia para a correção. Enviar, aqui no canto. Ele recebeu o código, a submissão está na fila para ser julgada. Certo? Então, bem, no tempo que o computador tiver livre, ele vai julgar. Aqui em submissões, então, você pode verificar se deu certo ou não deu certo. Aqui a última, tem vários que eu já testei aí. A última está aqui a nossa. A área do círculo foi accepted, foi aceita, né? Certo? Então, beleza, conseguimos com sucesso, né? Para mandar para o nosso curso, certo? Então, você vai fazer aqui, da mesma forma, você vai fazer cada um desses exercícios aqui, certo? Pode fazer a partir do seu computador ou pode fazer a partir desse Python Tutor aqui, que você vai vendo toda a memória, o que está acontecendo, né? Você pode, inclusive, pedir para ele ir executando aqui passo a passo cada uma das instruções, né? Para você acompanhar o que cada instrução faz, né? Então, na hora... Então, você resolveu aqui, viu que o seu programa está funcionando, certo? Então, você vai salvar no arquivo. E aqui na aula de programação, aqui na primeira, em cada atividade, no começo você pode colocar aqui seus trabalhos. Então, vamos adicionar aqui um arquivo, ok? Fazer o upload, vamos pegar aqui o nosso arquivo que a gente criou. No C, programação, área.py.
Ok? Vamos abrir, pronto, fazer o upload, já está lá. Certo? Aí aqui você mandou e eu já posso ver e corrigir. Quando você tiver tudo pronto, basta clicar no botão entregar. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no mural. Quando possível, a gente responde. Bom trabalho, bons estudos. Podem pesquisar à vontade. É isso. Até mais.